O secretário de Defesa norte-americano recentemente, o Peter Hegseth, ele falou que os Estados Unidos retomariam o seu quintal, né, mirando, obviamente, na América do Sul com esse lugar de submissão. E a resposta que vem, no paralelo a isso, do porta-voz chinês, que é o Lin Jian, ele busca, né, na literatura de Galeano, nas vias abertas da América Latina, uma cotovelada argumentativa para reposicionar a lógica de que não há essa relação de quintal, ao passo em que chama, né, com o espectro de Sul América para uma relação direta com essa descentralização também dos Estados Unidos. Como é que o senhor vê essas duas pontuações, em especial? Eu fiquei maravilhado com a universalidade da obra, né, e a referência que muitas vezes passa até batida por nós, né, que nesse lugar de necessidade de se apoderar dela, não o fazemos, e aí vem o governo chinês e abre até mesmo os olhos para isso, professor. Não, o governo chinês mostrando para a gente como se responde à altura, né? É evidente que a retomada da política de quintal é muito clara. Essa semana, poucas pessoas... É evidente que no nosso meio as coisas são discutidas, né? Mas as eleições do Equador é um recado direto. Até onde se comenta, a fraude eleitoral foi grande, e não dá para acharmos aqui que não houve participação dos Estados Unidos nessa fraude, tá? Então, uma das facetas da política de Donald Trump é a retomada da política de áreas de influência, tá? Então, é evidente que nesse processo a América Latina é área de influência dos Estados Unidos, e eles vão operar no sentido de colocar uma ordem unida na América Latina para que a América Latina não saia dos trilhos, na visão deles. E acredito mais que o próximo alvo de Donald Trump é o Brasil, tá? Então, acho que ano que vem tem eleições no Brasil, e acredito que a nossa situação, ela não é uma situação confortável, tá? E ainda mais na medida em que as Big Techs começarem a operar de forma pesada na formação de uma subjetividade adequada aos interesses norte-americanos do Brasil. Hoje é difícil falar que existe uma fronteira entre o real e o virtual. As redes sociais jogam um papel imenso na formação de opinião no Brasil hoje. Aliás, no mundo inteiro. E como o Brasil não tem Big Tech próprio, né? Nós aqui estamos operando no streaming do Google, ou no streaming de alguma Big Tech americana. Nós estamos passando informações para eles, estamos passando informações de graça para eles, né? E eles utilizam essa informação sob forma de algoritmos, né? E eu acredito que nós vamos passar por momentos muito difíceis a partir do ano que vem, quando o olhar americano, as preocupações deles passarem pelo Brasil, né? E quando as Big Techs começarem a operarem loucamente, como operaram nas eleições de 2018, por exemplo, né? Muito bom. Quando o senhor traz o detalhe, professor, das eleições no Equador, né, de pronto há uma escalada, em especial da Cláudia Sheinbaum, primeiro não reconhecendo e se pedindo até, né, que até a página 2, com uma melhor formalização, atas e resultados e tal, mantendo em stand-by o posicionamento mexicano, e depois ainda dando o agravo disso, dizendo que não mantém relações com o Equador, até por conta de relações diplomáticas antigas, e não reconhecendo e indo mesmo no nervo do Noboa como um ditador, inclusive vocalizando isso. Na mesma medida, a Colômbia também, né, o Gustavo Petro também não reconhece o processo eleitoral em sua legitimidade, e o governo brasileiro rapidamente emitiu, né, pelo Itamaraty, uma nota de uma linha, foi uma linha e uma palavra, né, que foi de forma pálida já um reconhecimento imediato. Apressado da parte do Brasil, a simetria com relação ao que ocorreu com as eleições na Venezuela deixa uma brecha crítica, ou qual é a sua análise, professor? Não, deixa uma brecha crítica, sim, porque em grande medida o Brasil, eu falo com a tranquilidade de quem apoia o governo Lula, e apoio com convicção. Dito isso, eu posso abrir um relevo de análise diante de mim que me permite uma crítica
que deve ser feita esse governo, ou seja, que é uma política externa, uma política externa muito, muito conservadora. Ela se expressa tanto no distanciamento do Brasil dos BRICS, né, quanto numa certa esnobada do Brasil em relação à China nos dois anos e meio nos 2 primeiros anos do governo Lula, agora está tentando correr atrás do prejuízo, o abandono de uma política sul-americana. Hoje o Brasil não tem uma política sul-americana mais hoje, muito menos uma política africana, né? Então, a questão da Venezuela, só para a gente dar um exemplo, né? O Brasil ficou 4 anos fora da Venezuela, por conta do Bolsonaro não reconhecer Maduro. Enquanto isso, a Venezuela que ocupou aquele espaço foi Rússia, foi China, né? E foi até os Estados Unidos. Então, nós estamos convivendo com um país onde 3 grandes potências mundiais exercem influência direta sobre esse país. Como o Brasil ficou fora do game, né? Qual que seria, sob o meu ponto de vista, a forma do Brasil mediar ser um mediador dos conflitos da Venezuela? Ou acionar o mecanismo BRICS. Já que está a China e a Rússia ali dentro, o Brasil tinha que acionar o mecanismo BRICS, na minha opinião, para enfrentar a questão da Venezuela, tá? E não de forma apressada, transformando a política externa em política interna, não reconhecendo a vitória do Maduro. Isso abre uma chaga, na minha opinião, na história da política externa brasileira, muito ruim. O mínimo que deveria se esperar do caso do Equador seria a mesma atitude, né? No mínimo, deveria ter tido a mesma atitude em relação ao Equador. Então, eu acho que abre um precedente para a crítica, né? E muito ruim, na minha opinião, e não é uma questão somente que envolve um apreço ideológico por A mais B. Quando nós não reconhecemos a eleição do Maduro, nós estamos abrindo mão do mercado venezuelano para os nossos produtos, nossos serviços. Não é uma questão, do ponto de vista pragmático mesmo, não é uma questão ideológica, não somente, tá? E já que nós fizemos isso com a Venezuela, deveríamos ter feito o mesmo com o Equador, porque as suspeitas são muito grandes lá também, né? Então, acho que o Brasil aí tem um longo caminho para retomar a sua própria identidade, que ainda estamos completamente perdidos desde 2016, e gostemos ou não, faz necessário, com todas as contradições que existem nesse governo, a reeleição de Lula da Silva no que vem, enquanto presidente da República, né? Muito bom.